Ora bem, então sejam bem-vindos à minha página queroemigrar.com. Espero que me estejam a ouvir. Vamos esperar aqui uns segundos para as pessoas começarem a chegar-se aqui ao computador. Nesta altura de crise, tenho aqui uma convidada muito especial que tem uma série de valências. Bem-vinda, doutora Ana Moreira. Muito obrigada, Alfredo. É um prazer estar aqui contigo e poder partilhar alguma coisa daquilo que eu sei para ajudar as pessoas a estarem mais informadas, que é isso que Muito se pretende. Sim, senhor. Bom, antes de começarmos, vamos aqui dar a oportunidade às pessoas que se vão chegando. Digam-me como é que estão a chegar aí, como é que está a chegar o som e a imagem. Digam de que cidade e país também vocês estão a chegar, porque aqui isto começou, sabes, com certeza, que esta página começou como uma zona de imigração, de imigrantes, onde os imigrantes podiam ver histórias de outros imigrantes, portugueses podiam ver histórias de imigrantes, ou seja, para eles se prepararem também, quando começassem a tomar as suas decisões de imigrar, saber como é que as coisas na verdade funcionam. Tudo isto começou exatamente com isso. Quando eu imigrei, vim para a Bélgica, pensei, seria giro mostrar verdadeiramente em vídeo, porque eu já trabalhava noutras áreas em vídeo, o que é ser-se imigrante. E foi por isso que eu comecei o canal. A partir daí comecei a fazer, inclusive, entrevistas a imigrantes para eles explicarem, contarem as suas histórias, e foi assim que as coisas foram avançando. Ora, diz o Francisco Sousa, não sei, já ouviste falar no Francisco Sousa, provavelmente. Ana? Diz. Já ouviste falar no Francisco Sousa? Francisco Sousa não me diz nada. Mas... É uma pessoa muito especial, é um amigo pessoal, já o conheço... Há quantos anos nos conhecemos, Francisco? Agora deixa lá ver. Desde 1989. Quase que eu não era nascida. Não, mais, 1990 e qualquer coisa. E ele criou, não é por acaso que eu estou a falar nele, ele criou um site que se chama 5 Verdades, tem exatamente a ver com o 5G. Está a agregar toda a informação associada ao 5G. Cristina Araújo, bom dia, da Escócia. Tenho uma certa paixão por visitar a Escócia. Dizem que a Escócia é lindíssima. Já lá tiveste, Ana? Ainda não. Não. Temos que ler. Está fino de Coimbra. Coimbra é uma cidade branca. Eu vejo as coisas também com cores e cheiros. Identifico muito cores e cheiros. 24 anos, diz o Francisco Sousa. Já nos conhecemos há 24 anos. Portanto, é um amigo muito especial. Bom, meus caros amigos, digam-me lá, vamos lá perder essa vergonha. Digam-me lá de onde é que vocês vêm, de que país e de que cidade. Bom dia, Daniel. Já estou aqui a ver a dizer o Daniel, bom dia também. Francisco Fernandes de Bordeaux. Ainda não apareceu, foi aqui, isto demora um bocadinho. Em França, Bordeaux. Hein? Como vês, Ana, hoje vais falar para a comunidade portuguesa. Estejam eles onde estiverem. Que bom. Ainda bem. Se calhar começávamos, chegámos à hora, já passaram 3 minutos, eu não gosto de esperar, eu sou das pessoas que quando marco uma reunião chego sempre adiantado e, portanto, incomoda-me à brava quando as reuniões são para começar, temos que esperar por aqueles que aparecem quando querem. Não! Disciplina. Olha, de Hong Kong, o Bruno Fonseca. Hein? Vai falar para Hong Kong, Ana? Fantástico. Caros amigos, vou-vos propor, desde já, fazerem a partilha deste vídeo. Este vídeo é muito importante que partilhem. Um bocadinho ao nível daquele vídeo que eu fiz aqui há uns 2 ou 3 dias, relativamente àquela tradução, àquela legendagem que eu fiz a um vídeo, que também era extremamente importante que fizessem. Este também é importante, porque aqui vocês vão ver de que forma é que este rollout do 5G está e irá afetar os humanos e aquilo que nós podemos fazer, eventualmente, não tanto para impedir que o rollout seja feito, porque isto não é a área da Ana, eventualmente, se ela tiver algumas ideias, tanto melhor, mas sobretudo como é que nós nos podemos proteger. Mas a Ana tem muitas valências, como eu disse, e eu vou vender aqui a Ana com todos os cêntimos que eu conseguir. Ai, tá boa. Aqui, trazer a Ana, o que é que ela é? Alguém quer comprar. É o que vou comprar, com certeza. Barreiro. Ponte Lima é ir para os teus lados, Ana, não é? É para mim, é perto da minha terra. Ora bem. Suíça, um bocadinho mais longe. A Xana Lopes é uma mulher muito especial. Vou muito à Suíça. Porto, Elvira Vieira. Porto, muito bem. Aqui está Londres, Manuel de Moura. Em Londres já estive. Londres é uma cidade bonita, uma cidade limpa,
precisar também, quando tem sol, é maravilhosa. Bom, meus caros amigos, vamos então. Bom, vamos começar em primeiro lugar por conhecer um bocadinho da Ana. Ana, onde é que nasceste? No Porto, carago. Carago! Mulher do Norte, carago! Sou mesmo de Gema, tripeirinha de Gema. Treparinha de Gema, muito bem. Nasceste no Porto, lembras de onde é que fizeste a tua escola básica e secundária? Claro. Então, conta lá. Fiz a minha escola básica na Escola das Florinhas do Lar. Florinhas do Lar, no Porto. Claro, Muito bem, claro. muito bem. E, portanto, que era uma escola onde trabalhava a minha avó. A minha avó era professora da escola básica. E, portanto, nós fizemos toda a escola aí. E depois no quinto ano no quinto e no sexto ano, fiz a minha escola no Augusto Gil, que é uma escola mesmo no centro da cidade do Porto, e depois fui para a Escola Aurélia de Sousa, onde fiz do 7º ao 12º ano. Aurélia de Sousa. E depois, Aurélia de Sousa, uma grande pintora. E depois, pronto, fui para a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no Hospital de São João. Depois fiz o meu internato geral na cidade de Braga. Desculpa, Universidade de Medicina do Porto, foi o que disseste? Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Pronto, muito bem. Desculpa lá, eu estava aqui ao mesmo tempo a escrever isto que está agora a aparecer em rodapé, penso que estás a ver? Sim. Os 5G e os perigos para a nossa saúde e como nos protegermos. Ok. Ao mesmo tempo que ias falando e a te ouvindo também. Muito Portanto, bem. eu sou o único, não há mais ninguém que faça estas coisas, tem que ser eu a fazer tudo ao mesmo tempo. Muito bem. Então, com que idade é que entraste na universidade, lembras-te? Com 18. 18 aninhos. Eras uma excelente aluna, com certeza. Pouco mais tenho agora. Nessa altura, pois acredito, deves ter aqui uns 22, 23 anos. Deixaste-me de ouvir, mas eu continuo a falar. Estão-me a ouvir vocês? Estás-me a ouvir? Fizeste alguma asneira que eu não te ouço. Não. Espera aí. Não te ouço. Não. Consigo ler os teus lábios, mas não te ouço. Que coisa estranha. E agora já me ouves? Agora ainda não te ouço. Olá. Deixaste-me aqui a falar sozinha. És tu. Sou eu. Mas eu não fiz nada. Ok, espera aí. Sim. Digam se me estão a ouvir. Companheiros, o Francisco Sousa está-me a ouvir. Sou eu? Penso que sim. Bem, diz-me lá o que é que eu tenho que fazer então. Sai. Ou então vamos comunicar. Sai. Sair e voltar a entrar. Olha que eu não sei se depois vou saber fazer isso. Bom, ok. Eu vou sair e voltar a entrar. Ok. Ai, meu Deus. Vamos lá ver. Se venhamos. Tens a certeza que queres que eu saia? Se eu não vou saber entrar aqui, mas está bem. Ok, vou sair. Ora está. Vamos lá ver. Como vê, será que o Big Brother nos está a atacar? Pois eu sei que vocês estão a ouvir os dois. A Ana é que não nos estava a ouvir. Aqui chega assim dos dois. Pois é, pois é. Vamos lá ver. Eu já lhe dei novamente o link para ela entrar, de maneira que vamos esperar mais um bocadinho. E pronto. Vamos lá ver. Aleluia. Vamos lá ver. Ana, can you hear me? Yes, I can. There you go, finally! Mas era aí, porque eles estavam a ouvir. Ainda pensei que fosse eu, fiz o restart aqui da aplicação, mas estava tudo a funcionar. Bom, 18 aninhos, entraste. Vou-te fazer uma pergunta muito privada. Com que nota é que entraste na universidade? Oh, meu Deus! Ora bem, naquela altura eu entrei com 19,2 valores. Ai, é 19,2 valores! Lembras-te que disciplinas é que fizeste no 12º ano? Química, Biologia, Matemática. E era tudo uma média de 19 valores. Não, tirei tudo 20 na Química, tirei 20 a Biologia e 20 a Matemática. Desculpa, peraí. Quantas horas estudavas tu por dia? Algumas.
Passava a Mas vida sim, eu gosto muito de estudar, ainda estudo muito. com um escafandro, 20 valores a tudo. Bem, isto bom, enfim, continuando. Entras na Universidade do Entrei Porto. na universidade e pronto, e fiz o curso. Bem, queres que eu conte o percurso? Vá, está Sim, bem. sim, 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 Então, sim. fiz o curso na Faculdade de Medicina do Porto, depois fiz o internato geral, que são 2 anos, fiz no Hospital de Braga, depois voltei para o Porto para o Hospital de Gaia, e depois aí comecei, tive de licença de parto e tive o contacto com outra realidade, que era a medicina estética. Eu gostei muito daquilo, medicina estética, e portanto meti-me num avião, fui para o Brasil e estudei medicina estética. Quanto tempo? Não, aquilo era um curso intensivo, portanto, aquilo era o correspondente a meio ano de pós-graduação, mas aquilo era para pessoas de fora, portanto, era tipo 10 dias, uma pós-graduação intensiva. Tínhamos de manhã, à tarde e à noite. Deixa-me fazer-te uma pergunta sobre o teu curso da universidade. Desculpa estar a interromper-te, mas isto vai acontecer muitas vezes. Estou Ah, a ver. tiveste alguma formação durante o curso da universidade? Tiveste alguma formação sobre nutrição? Não, Ok. nós praticamente não falamos de nutrição na faculdade, nós temos uma disciplina que é uma disciplina de endocrinologia, na qual aí estudamos um bocadinho de nutrição, muito pouco, temos muito pouca formação na área da nutrição. Ok, muito E bem. é uma formação na área da nutrição clássica. Eu depois estudei nutrição funcional. Ok. Quer dizer, eu não sou nutricionista, mas dediquei-me a estudar principalmente a nutrição, que é uma nutrição muito mais baseada na parte metabólica da pessoa, anti-inflamatória, uma nutrição muito mais individualizada e personalizada. Quase que nós vamos dirigindo aquilo que a pessoa precisa de comer, consoante os problemas que a pessoa tem. Muito bem. Bom, então continuando. A medicina Portanto, eu fui para estética. o Brasil e fiz medicina estética. Depois achei que a medicina Agora, a medicina estética. estética é o quê? A medicina estética é uma área que não existe aqui como tal. Portanto, nós aqui temos cirurgia plástica e estética. A medicina estética, digamos, não é cirurgia. Portanto, faz a modelagem do corpo ou a estética e a beleza em primeiro lugar, mas sem cirurgia. Essa é mais ou menos a lógica da medicina Mas estética. através de quê? Através da nutrição, através de Ok. técnicas como a mesoterapia, a crioterapia, a ozonoterapia, técnicas não tão convencionais como nós normalmente falamos. E foi com certeza que foi muito bem aceito pela comunidade médica. Esse nome, na altura, eu tinha que ter cuidado a utilizá-lo, porque A só sério? usar esse nome, medicina estética, já podia dar problemas. Ui! Pois, portanto, eu o que é que eu senti? Senti que, como era uma coisa brasileira, não era tão bem cotada em termos europeus para o meu currículo, e portanto eu fiz uma pós-graduação na Universidade de Barcelona, em Espanha, sobre, como é que se chamava aquilo? Medicina anti-envelhecimento, que eu Muito bem. amei. Amei estudar o anti-envelhecimento. Entretanto, fiz a pós-graduação durante um ano, foi espetacular, e eu disse, bem, agora vou fazer um mestrado. Havia um mestrado de medicina anti-envelhecimento em Madrid, e eu fui para Madrid fazer um mestrado em anti-envelhecimento. No mestrado, eles falavam de uma coisa que se chamava a medicina biológica. A medicina biológica era a integração de outras técnicas diagnósticas e terapêuticas na medicina convencional. Hoje nós chamamos a isso medicina integrativa. Muito bem. Pronto, e aí foi a mudança da minha vida, sem Mas dúvida, isso, porque que idade tinhas? Lembras-te quando andaste nessas andanças? lembro-me perfeitamente, tinha. Te acabaste o curso quê? Com 24, 25 anos? Acabei o curso com 24, portanto, acabei o curso em 2001, 2003 acabei o internato geral, 2004, 2005 fui ao Brasil, 2006, 2007 2006 fiz a pós-graduação, portanto, acabei o mestrado para em 2008. Tinha para aí 30 anos, coisa Já mais sabemos parecida. qual é a tua idade. Pois é, se agora já te disse a ti, já não vou dizer a mais ninguém. Não, já sabemos qual é a tua idade. Ai, Acabaste é de só dizer. fazer contas. Exatamente. Está certo. Muito bem. Bom, Tenho quero então problemas com a dizer minha que em idade. 2007 foi quando tinhas então toda a tua formação toda estabelecida com essas pós-graduações. Fiz em 2007, 2008, mais ou menos, foi o mestrado e pronto, e não parei de estudar desde aí. Já fiz muita coisa na Suíça sobre medicina integrativa, tenho contactos com a Alemanha, A com a medicina Itália, integrativa, dentro como da. é que é vista pela comunidade médica?
Comunidade médica de que país? Portugal? Portanto, é muito. De uma forma geral, é mal vista porque esse nome nem sequer existe como tal. A medicina integrativa é uma especialidade médica nos Estados Unidos, por exemplo, Ok. no qual um médico recém-licenciado pode fazer medicina integrativa, como faz pediatria, cardiologia ou medicina interna. Portanto, nós não temos essa opção aqui em Portugal, nem na Europa, numa forma geral. Existem 52 sociedades médicas de medicina integrativa, existe uma sociedade portuguesa de medicina integrativa que pretende, tanto profissionais de saúde como população em geral, portanto, qualquer pessoa que nos está a ouvir pode se tornar sócio, simpatizante da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, são 25 euros por ano, portanto, é uma E ninharia. qual é a E vantagem de ser sócio a dessa? vantagem é que estejamos todos a falar a mesma linguagem. É que tenhamos peso, politicamente falando, estatisticamente falando, para que possam começar a haver mudanças. Porque senão, repara, tu falas por ti, eu falo por mim, o Francisco fala por ele, e vamos falando. E vamos tendo pequenos nichos de pessoas que nos vão ouvindo. Nós precisamos é de estar todos unidos e dizer assim, olha, há um grupo de pessoas que entende que as radiações fazem mal por isto, por isto, por isto. Entende que os pesticidas fazem mal, portanto comem agricultura biológica, têm cuidado com a água que bebem, apanham sol para terem vitamina D. Portanto, quanto mais pessoas nós tivermos unidas numa sociedade que se pretende ser de todos aqueles que entendem esta filosofia daquilo que é a medicina integrativa. Portanto, repara, tu estás a fazer aqui uma notificação à população sobre os perigos para a saúde da radiação. Isto pode-se chamar medicina integrativa, porque a medicina integrativa, uma das coisas que apela é realmente que nós ficamos doentes, ou muitos de nós ficamos doentes com o excesso de radiação eletromagnética. Portanto, dentro disto, esta filosofia pretende que tanto os profissionais de saúde que já trabalham, por exemplo, um profissional de saúde que se preocupe com a dieta do seu paciente, Uhum. que não seja só aquela coisa básica do sintoma, temos que ver um pouquinho mais além, que incorporemos as emoções das pessoas dentro daquilo que elas sentem, dentro das suas queixas, a pessoa tem dores, e quando é que começou as dores começaram porque o pai ficou com Alzheimer. Então, esta forma de ver a medicina, ou de tratar a medicina, que nós consideramos que se chama medicina integrativa, porque na realidade integra os conceitos da medicina, classicamente, que nós estudamos na faculdade, com outras áreas, por exemplo, a programação neurolinguística é muito interessante aplicada à PNL. medicina, o PNL. coaching aplicado à medicina. Então, são outras formas de ver a medicina ayurvédica, é fantástica, toda a dieta, a nutrição da medicina ayurvédica, a medicina chinesa tem muita importância dentro daquilo que fazemos em termos de medicina integrativa, aquilo que comemos ou deixamos de comer, o que é que bebemos, o que é que... Portanto, as horas do sono, por exemplo, o exercício físico. Então, tudo isso é muito importante e quanto mais nós formos a estar como é que eu vou explicar? Desta filosofia, que no fundo o objetivo é que nos possamos sentir o mais saudáveis possíveis. Não só fisicamente, portanto, que não tenhas nenhuma mazela, que não te doa nada, que tenhas um bom corpo físico, não é? Mas também emocionalmente e mentalmente, ou seja, como é que estão as tuas emoções, como é que está a tua parte mental. Então esse é o interesse. Tem piada, estava aqui a pensar numa coisa e aqui o Jorge Pontes espetou com a coisa. Sim, não é medicina alternativa. Portanto, essa é a lógica. E se as pessoas quiserem fazer o favor de entrar no site da Sociedade Portuguesa de Não, Medicina o Lair Integrativa, Ribeiro, o Lair eu Ribeiro. conheço muito bem, é isso que eu vou Ok, explicar. ok. Nós, se chamamos a isto medicina alternativa, está tudo estragado. Porque esse é o meu grande ponto. Portanto, aqui não é medicina alternativa, porque, por definição, alternativa é uma coisa logo que está tudo estragado. Portanto, quando nos Estados Unidos começou a surgir uma corrente, uma visão de que a medicina estava condenada ao fracasso, estamos a falar de há 30, 40 anos atrás, de facto, começou-se a chamar medicina alternativa ou complementar. Neste momento, o termo correto é medicina integrativa porque integra, portanto, não é alternativa. Ou seja, se as pessoas vão a um médico que faça, por exemplo, nutrição ortomolecular, não vamos chamar a isso medicina alternativa. Isso é porque esse médico estudou medicina ortomolecular.
Portanto, além da sua medicina clássica, básica, que estudou na Faculdade de Medicina, estudou nutrição ortomolecular e medicina ortomolecular. E, portanto, não podemos chamar isto de medicina alternativa. Portanto, Claro. o nome correto é medicina integrativa ou medicina biológica. O Dr. Lai Ribeiro é uma pessoa que esteve no nosso congresso ano passado, que fizemos na cidade do Puerto, e que estiveram 600 pessoas, 600 profissionais de saúde, e Excelente. abrimos um dia para a população em geral, exatamente porque entendemos que é importante que as pessoas estejam informadas e que as pessoas saibam como é que devem comer, quais são as vitaminas que devem tomar, sem que necessariamente haja uma consulta médica, não é? Há muitos conselhos que podem ser dados sem que haja uma consulta. Claro que, obviamente, quando a pessoa já tem um problema físico, aí vai precisar de uma coisa mais personalizada, não é? Mas, por exemplo, os conselhos do sono, do exercício físico, da dieta, de uma forma Do generalizada. sexo. Eu falo muito sobre isso realmente. Pois, por isso é que eu É isso puxei. tudo curaste, gostei de saber. Foi por isso que eu Bom, puxei. olha, mas é assim, eu vim aqui para falar de radiações e tu estás-me a destabilizar completamente. Bom, então pronto, fizemos aqui uma introdução, nós queríamos te conhecer um pouco mais, porque eu trazer aqui uma pessoa que vai Havia falar muito de para 5G, dizer, para me conhecer mais. havemos de marcar outras consultas, pronto. Mas este foi um primeiro sabor, porque eu não quero que as pessoas saiam daqui com a ideia de que a doutora Ana Moreira, Life Coach, a única coisa com que se preocupa e sabe tem a ver com o 5G. Tens tantas valências, tens tanto a dar aos cidadãos que eu acho que Obrigada. temos de alguma maneira que pelo menos fazê-los pensar. E depois então Simpático. continuamos as nossas coisas. Bom, vamos Obrigada. passar então para o 5G. Muito bem, de onde é que veio então este interesse, esta preocupação do 5G? Comecei a ver pessoas doentes com ligação ou com uma suspeita estatisticamente significativa entre o excesso de radiação eletromagnética e o aparecimento de algumas doenças. E era isso exatamente Quais que eu eram as doenças que tu começaste a ver que achaste ou que vieste a descobrir que poderiam ou que tinham mesmo ligação com as radiações? Existe um síndrome já diagnosticado, já descrito, melhor dito, que se chama o síndrome de hipersensibilidade eletromagnética. Portanto, é um síndrome, é um conjunto de sintomas que a pessoa pode apresentar e que não cabia em nenhuma doença já definida na medicina. Portanto, chamou-se a isto o síndrome de hipersensibilidade às radiações ou síndrome de hipersensibilidade eletromagnética, em que então, a pessoa pode apresentar problemas de pele, eczemas, sensibilidade à luz do dia, problemas de visão, problemas oculares, cansaço, um cansaço brutal, uma fadiga brutal, hipertensão, começar a apresentar picos de hipertensão, dores de cabeça, cefaleias, aquela dor de cabeça incómoda, insónia, a pessoa não consegue dormir. Dores articulares, dores nas articulações, principalmente nas mãos, quando começam a estar no teclado. Vertigem, zumbido, tontura, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, náusea, uma sensação de enjoo, e depois formigueiros, tanto na parte dos braços como na parte das pernas, e portanto aquela dormência aborrecida, e depois, mais gravemente do que isto, já alterações respiratórias ou endócrinas ou gástricas. Portanto, isto é um síndrome que já está descrito, que se as pessoas quiserem fazer o favor de procurar, vão encontrar este síndrome na internet, o síndrome de hipersensibilidade eletromagnética, e portanto, a partir deste síndrome, então nós começamos a ter que estar atentos se essa pessoa que nos procura tem isto, ok? Só que o que é que acontece? Quando nós falamos de uma forma geral em relação aos sintomas e às patologias ou doenças mais comuns que podem as pessoas apresentar pelo excesso de radiação eletromagnética, nós, portanto, falamos neste síndrome de uma forma geral, mas também podemos estar a falar em cancro, podemos estar a falar em comprometimento cognitivo,
comprometimento neurológico, como acidentes vasculares cerebrais, como Alzheimer, como déficits de aprendizagem e memória, a esterilidade, portanto, a incapacidade do ser humano de se reproduzir, os diabetes, a obesidade, o metabolismo acelerado, o desenvolvimento alterado das stem cells, que são as chamadas células-tronco, as doenças cardiovasculares, os abortos de repetição, cada vez mais temos que estar atentos se uma mulher tem abortos de repetição, se não tem a ver com excesso de radiação eletromagnética, e depois uma coisa que se chamam os efeitos microbiológicos. Portanto, de uma forma geral, em relação, por exemplo, ao cancro, surgiu um artigo na revista Bioquímica e Biofísica de 2015 que foi estudar qual era a relação possível de que a radiação eletromagnética induzisse cancro. Portanto, eles fizeram isto com ratazanas que foram expostas a altos níveis de radiação de radiofrequência, como aquele que é usado nos telemóveis 2G e 3G, e estas ratazanas desenvolveram tumores cardíacos. E eventualmente também havia alguma evidência de tumores no cérebro e nas glândulas adrenais de ratazanas expostas. Portanto, existe já comprovado por microscopia de campo escuro uma aglomeração de glóbulos vermelhos no sangue como consequência à exposição da radiação dos telemóveis. Portanto, quando nós pensamos nisto, nós sabemos que se nós temos uma aglomeração dos nossos glóbulos vermelhos, significa que estamos mais expostos a termos um acidente vascular cerebral ou um infarto. Portanto, isto significa que a oxigenação do nosso sangue é reduzida, o que vai ter como consequência a diminuição do pH do sangue e dos tecidos extracelulares contínuos. Ou seja, já agora fazendo aqui um pequeno complemento e começando aqui a dar mais umas ideias às pessoas que nos estão a ouvir. Para já, aqui uma pergunta que eu gostava já agora que tu respondesses, que tem a ver com o Bruno Fonseca por esta questão. Sabes? Sim, a Organização Mundial de Saúde já reconhece o síndrome de hipersensibilidade eletromagnética. Bom, perfeito. Mas agora a pergunta é esta, ou seja, nós temos neste momento então uma influência negativa já identificada no corpo humano, em que os glóbulos vermelhos começam a juntar-se mais associado a esta questão das radiações eletromagnéticas e, portanto, uma redução da oxigenação do sangue. Isso. Aliado a isso, andar a dizer às pessoas para andarem de máscara, isto não será ainda piorar a coisa? Tu queres-me lixar, só pode. Não quero lixar nada, tu é que és a médica. Bom, ainda hoje saiu um vídeo sobre uma pessoa que pertence à Organização Mundial de Saúde a dizer que ainda é polémico o uso de máscara em pessoas saudáveis, porque na realidade essa não é uma forma de prevenção e pode nos dar uma falsa sensação de proteção. Portanto, ela dizia que deveríamos repensar o uso de máscara se estamos, por exemplo, a caminhar. Eu vejo pessoas a caminhar e a usar máscara. E dentro de carros com máscara, dentro das viaturas com máscara, sozinho. Não consigo entender. Eu pessoalmente não consigo entender e não é isso que eu considero que seja a proteção. Se vamos estar num sítio com muitas pessoas que, ok, aí estou de acordo. Agora, acho que temos que ter bom senso, não é? Se estamos a caminhar à beira do mar, quer dizer, estamos a usar máscara, porque se estamos a fazer exercício físico, precisamos ter oxigênio, não é? E não o nosso próprio dióxido de carbono. Então, eu penso que com isto que saiu da Organização Mundial de Saúde, algumas recomendações irão ser revistas. Bom, sim senhor, muito bem. Mas olha, então, deixa-me continuar que eu tenho muito para dizer e já é meio e meio. Portanto, é assim, portanto, este artigo foi há muito poucos artigos a relacionar a suposta relação da radiação eletromagnética com o cancro. Há muito mais artigos que falam de coisas menos graves, digamos assim. O cancro será o fim da linha. E, portanto... Continuas-me a ouvir, não continuas? Ok, desapareceste-me. Está bem, pronto. Agora só te estão a ver a ti.
Ai, que bom. Então vá. Portanto, o comprometimento cognitivo é um risco que temos quando estamos expostos à radiação eletromagnética. Saiu num artigo do Jornal de Medicina Ocupacional e Ambiental do ano de 2002. O déficit de aprendizagem e memória, que explica claramente, nomeadamente nas crianças, atenção, portanto, um artigo do ano de 2005 e um artigo do ano de 2007, que diz que no desenvolvimento neurocognitivo das crianças pode estar afetado com as tecnologias wireless. Em termos de dano neurológico, ou seja, lesão da baía de mielina, que é uma baía que nós temos a rodear as células nervosas, os nossos neurónios, Sim. um artigo do ano 2014. Um artigo que prova que a radiação, a exposição a longo prazo do Wi-Fi pode levar a doenças neurodegenerativas porque altera a expressão de um gene, que é o gene ACHE, e, portanto, promove alterações de parâmetros neurocomportamentais que estão associados a lesões cerebrais. A esterilidade, que para mim é gravíssimo, não é? Quando pensamos na esterilidade. Há um artigo do professor Ol Johnson que ele diz que existe ou possa existir uma esterilidade irreversível em 5 gerações. Portanto, ele fez isto, claro, com ratos em laboratório e depois transpôs para o humano. Obviamente que isto é uma coisa que merece a nossa reflexão e, principalmente, nós temos que pensar que muitos de nós usam os telemóveis no bolso da frente das calças. Portanto, mais próximo dos órgãos genitais, não é? Não só os homens, mas as mulheres. As mulheres, normalmente, como têm a carteira, às vezes vão safando um bocadinho disto. Depois existem mais que um artigo que mostra a alteração principalmente dos órgãos sexuais masculinos, nomeadamente afetando o número, a morfologia, a motilidade dos espermatozoides e a capacidade que tem, portanto, o espermatozoide tem que se ligar ao ovócito, tem que se introduzir Sim. no ovócito para dar origem a um bebê, o que indiretamente vai aumentar o risco de infertilidade. Isto é um artigo do ano de 2019, portanto é um artigo recente, que mostra realmente que as pessoas estão com a tecnologia Wi-Fi e com a ampla exposição à radiação eletromagnética, a partir dos telemóveis e do Wi-Fi, a concentração dos espermatozoides e o aumento da infertilidade masculina. E um artigo do ano 2016 que mostra isto exatamente, que é os efeitos da radiação eletromagnética por radiofrequência na função espermática. Depois temos Já agora esses estudos foram feitos onde? os artigos, Os os estudos? estudos. Um deles é chinês e o outro é europeu, não sei dizer, aqui não tenho, porque é o Journal of Reproduction, se alguém quiser pesquisar, Journal of Reproduction do ano 2016, do mês de dezembro, por um senhor Houston BJ. E já foi peer reviewed ou ainda Depois não? posso-te dar isto e tu fazes o que tu entenderes com isto. Depois saiu um Global Report on Diabetes, portanto, nos diabetes, da Organização Mundial de Saúde, do ano 2016, que eles mostram que a prevalência global padronizada por idade de diabetes quase que duplicou desde o ano 1980, e isto obviamente que mostra um aumento nos fatores de risco associados, como por exemplo o excesso de peso ou a obesidade, mas também não sabemos até que ponto esta influência não tem a ver com a, digamos, a generalização da radiação eletromagnética. E depois ainda, deixa-me pensar porque é que é muito importante falar que um artigo do ano 2013 do jornal Electromagnetic Biology and Medicine, que mostra que dirty electricity, portanto aquilo que nós chamamos de eletricidade suja, que pode estar a causar a epidemia mundial de obesidade e diabetes, que é realmente um grave problema. Sabemos também que a exposição à radiação eletromagnética aumenta o metabolismo cerebral da glicose na região mais próxima da antena, por exemplo, quando estamos ao telefone. Então, Agora perdi-me. Região cerebral da glicose? Ou seja, imagina, tu tens aqui o telemóvel. Sim. Ok?
Se tu estiveres ao telefone durante 50 minutos, a zona mais próxima da antena do telemóvel, que hoje em dia é interna, não é? Mas antigamente lembras-te que os telemóveis tinham aquela pilinha pequenina. Estava a pensar no mesmo. E pronto, e então essa zona tem um aumento do metabolismo cerebral da glicose. Ainda não se sabe, isto é um achado clínico, portanto foi feito um estudo que comprovou isto, ok? Mas é de significado clínico desconhecido, ou seja, nós não sabemos o que é que isto nos está a afetar. Nós sabemos que quando estamos ao telefone, aqui foi feito para 50 minutos, sabemos que naquela região, aquelas células vão ter o metabolismo cerebral alterado, no sentido de ter mais aumento do metabolismo cerebral em relação à glicose. Não se sabe muito bem o que é que isso possa significar, nomeadamente cancro, não sabemos. Depois também saiu um artigo do ano 2017 que mostra que a exposição à radiação de radiofrequência emitida por um telefone móvel, por exemplo, provoca um desenvolvimento alterado das células-tronco. As células-tronco são as nossas stem cells, são as células estaminais, são as células puras, e isto é muito grave também. Outra coisa importante é saberem que a radiação eletromagnética provoca alteração do ritmo cardíaco, e este foi um artigo do ano 2013, que é muito importante. Provoca aumento dos radicais livres, e os radicais livres vão nos oxidar, é o que nos vai fazer envelhecer, é o que nos vai fazer enferrujar. Vamos pensar nos radicais livres como se fosse ferrugem. Portanto, isto já está aprovado desde o ano de 2002. E em relação ao aborto, como eu disse, temos aqui, por exemplo, um artigo do ano 2013 que mostraram o aumento do risco de aborto espontâneo em relação à exposição de campos eletromagnéticos de baixa frequência. Portanto, é para estarmos atentos em relação a isto, e é para que uma pessoa que já teve um aborto, ou teve 2 abortos, ou 3 abortos, esteja atenta se ela ou o companheiro não terão um excesso de radiação eletromagnética que altera as células germinativas e, portanto, engravida, mas depois tem abortos de repetição. E depois, por último, ou quase o último, é portanto, os efeitos microbiológicos negativos que temos com exposição aos telemóveis e aos routers na suscetibilidade antibacteriana. O que é que isto quer dizer? Que a exposição a estas radiações faz com que os micro-organismos sejam mais resistentes aos antibióticos. Ora, isto para mim é gravíssimo, porque então significa que tu, se tens uma infecção, podes e precisas de tomar um antibiótico, ou é uma infecção mais grave que precisas de um internamento hospitalar, podes ter dificuldade em que esse antibiótico vá resolver o problema da infecção por causa da radiação. Muito bem. Portanto, isto a mim pareceu-me gravíssimo e nunca tinha ouvido falar nisto, a não ser quando estive à procura para isto. Depois, de uma forma global, um artigo de 1996 que mostra os impactos no bem-estar geral e no sono em particular. Então nós temos que ter muito cuidado, porque as radiações eletromagnéticas alteram a nossa glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que fica no meio da nossa cabecinha e que é responsável pela produção da melatonina e que também está ligada por uma rede neuroendócrina a um órgão que temos aqui em cima do coração, que é o timo, que é um dos nossos responsáveis imunitários. Portanto, significa que, de uma forma indireta, as radiações alteram a nossa imunidade. Então, se estamos preocupados, por exemplo, com esta pandemia do coronavírus, temos que estar preocupados. Como é que nós vamos ter a nossa epífise, ou glândula pineal, completamente preservada? E aí temos que ter cuidado com a radiação eletromagnética, e isto vai influenciar a forma como o nosso sistema imune está a funcionar. Portanto, muito bem. Está Bom, tudo relacionado. Foi uma excelente apresentação, e agora vamos passar então a fazer aqui um detalhe um bocadinho mais virado para o 5G. Sim. Qual é a diferença destes 2, 3, 4G para o 5G em termos médicos?
Bem, Portanto, porque não sei aquilo, se chamaria em termos médicos, mas em termos práticos, a radiação, a tecnologia 5G vai usar uma emissão direcionada com o argumento de reduzir interferências. Portanto, quando tu tens uma antena 3G, tu se verificares o padrão de emissão da antena, é um padrão muito mais alargado, quase como se fosse, vamos imaginar que é uma maçã, assim, uma coisa assim um bocadinho alargada, o desenho. Agora, com a antena 5G, nós vamos ter um padrão muito mais direcionado, portanto, é compararmos uma maçã com uma noz. hum, Portanto, com o argumento de reduzir frequências, nós estamos a ter uma emissão muito mais pequena num determinado sítio. E as antenas, obviamente, que vão ser direcionadas e com uma gama de frequências entre os 90 e os 140 GHz. Portanto, nós temos que ter cuidado é com as eventuais consequências que este pressuposto possa fazer acontecer. Ou seja, quando eu vou usar uma emissão direcionada para reduzir interferências, supostamente, como consequência eu posso ter uma intensidade de radiação muito mais elevada, um efeito de interferência muito mais elevado e, portanto, uma resolução milimétrica de localização em relação aos dispositivos móveis. Portanto, que é muito diferente em relação às tecnologias anteriores, cujo o padrão de emissão é mais alargado, chamado isotrópico. muito bem, Portanto, portanto, temos é que ter muito mais cuidado com agressivo. isto. É muito mais agressivo. Mais agressivo. Mais agressivo. Muito bem. Então, agora que já sabemos os malefícios e os. Já agora, tu fazes consultas por internet? Como é que é? Sim, agora com esta questão da pandemia, temos feito algum acompanhamento online. É óbvio que é sempre desejável que uma consulta médica, por definição, tem de ser presencial, porque engloba um exame clínico. E o exame clínico tem que ser presencial. Portanto, mas com esta questão da pandemia, temos feito algum acompanhamento online, obviamente. Muito bem. Sim, senhor. Portanto, se as pessoas quiserem contactar contigo e fazer alguma. Se fizeres Sim, algumas. tem um site, Tens um site. anamoreira.pt. anamoreira.pt. Muito bem. Então, como eu estava a dizer, já sabemos quais são os malefícios. Está aqui a fazer o Bruno Fonseca uma pergunta que é a seguinte: a radiação de baixa frequência tem um grau de penetração em corpos muitas vezes superior ao 5G, que é muito mais sensível a obstáculos físicos, incluindo a derme. Até que ponto é que podemos utilizar estudos de radiações diferentes para inferir impactos do 5G? Bom, a radiação 5G altera a porosidade das membranas celulares. Portanto, vai permitir que algumas moléculas se movam mais facilmente, sendo capazes de deslocar outras moléculas ou gases solúveis, como por exemplo o dióxido de carbono. Portanto, e uma vez que a célula nesta condição se vai encontrar ocupada pela molécula de dióxido de carbono, não vai ser possível então, ou vai ser muito dificultada, a sua ligação com a molécula de oxigênio. Pelo que os valores de oxigênio presentes no nosso corpo irão diminuir gradualmente. Além disso, o sinal 5G a 60 GHz vai ressoar com moléculas de oxigênio e vai dar ao oxigênio uma polaridade reversa, o que o torna muito menos utilizável para o corpo humano. Portanto, nós vimos agora, por exemplo, em pacientes com coronavírus, alguns efeitos neuropsiquiátricos e stress oxidativo, algumas lesões testiculares em alguns pacientes com coronavírus, que são três de alguns sintomas que nós relacionamos com a exposição ao 5G, portanto, nós não sabemos muito bem se aquilo teve a ver com a exposição ao 5G na cidade do Wuhan quando começou, ou se teve a ver em relação ao coronavírus. Portanto, Muito temos... bem. Ok? Sim, senhor. Não, muito bem. Estava aqui uma outra coisa que já tem a ver um pouco sobre teorias de conspiração, que não são tão teorias assim, cada vez mais se vão identificando Eu algumas. acho que se calhar agora neste bocadinho de tempo que temos, podíamos talvez dar algumas dicas às pessoas como é que Inspeção, elas se podiam proteger um bocadinho, não é? exatamente. Portanto, Vamos a isto. aqui a polémica, continuarmos com a polémica de a favor e contra, pode ser uma polémica que não chega a conclusão nenhuma. Cada um vai ter que fazer, se entender na sua casa, pelo menos a proteção o mais adequada possível para a sua família, para si mesmo. Porque quando se vêem pessoas, eu costumo dizer que é assim, há coisas que isto não é uma questão de fé.
Eu não tenho fé que a radiação faça mal. Eu observei alguns pacientes com um conjunto de sinais e sintomas que se englobavam num determinado síndrome e que, portanto, com excesso de radiação eletromagnética, aliás, essas pessoas nem sequer toleram nada. Essas pessoas têm que tirar os routers da sua casa, quando pegam no telemóvel ao fim de 5 minutos têm eczema, têm dores articulares. Portanto, se alguma das pessoas que nos estão a ouvir tem esses sintomas, sabe o que é que eu estou a falar. Portanto, o que é que será interessante que nós possamos dizer para uma pessoa se poder proteger deste excesso de poluição eletromagnética que é artificial? Portanto, sabemos que a melhor proteção contra as ondas eletromagnéticas será a distância e temos algumas estratégias que podemos utilizar, como por exemplo o grounding, o earthing, portanto, que é a reconexão com a natureza. Nós podemos ir sair para um parque, podemos ir à praia, podemos colocar os pés na relva, podemos colocar os pés na areia, podemos abraçar uma árvore, que é uma técnica que eu adoro, uma técnica xamânica antiga, de preferência com os pés descalços, e a exposição ao sol. Portanto, termos o cuidado de sair de casa. Claro que estamos agora numa situação diferente em termos mundiais, mas termos o cuidado de sair de casa e pormos-nos ao sol, irmos à praia ou irmos a um parque. Se têm crianças, fazerem com que as crianças tenham 50% do corpo exposto ao sol, para que isto vai fabricar vitamina D, e por outro lado vamos ter uma radiação eletromagnética que é natural, que não é a radiação artificial. Depois, a nossa casa, termos o cuidado, termos a zona da casa em termos eletromagnéticos o melhor possível, portanto temos que ter cuidado se perto da nossa casa não tem antenas de telemóveis, postos de alta tensão, os chamados edifícios doentes. Não sei se as pessoas, não vou ter tempo de falar disto, mas o síndrome do edifício doente é um síndrome que está descrito desde o ano de 2008 e é usado para descrever uma situação em que os ocupantes de um determinado edifício, normalmente edifícios, como é que se chama? Não é industriais, edifícios onde as pessoas trabalham, aqueles edifícios... Escritórios. Escritórios, exato. Edifícios de escritórios em que os ocupantes desse edifício, a maioria dos ocupantes desse edifício, experimentam efeitos agudos relacionados à saúde ou à sensação de conforto e que estava relacionado com o tempo que passavam no edifício. Portanto, podem pesquisar sobre isto, que se chama o Sick Building Syndrome. Está muita coisa descrita sobre isto e, portanto, ter o cuidado que a vossa casa ou que vocês não trabalham num edifício destes, ou que a casa não esteja perto de um destes edifícios. Depois também existem algumas plantas que purificam o ar da casa, que vão neutralizar os íons positivos. É muito importante arejarmos as nossas casas, abrir as janelas de nossas casas. Depois, para nós, pessoalmente, como é que nós podemos ajudar a eliminar um pouco estes resíduos eletromagnéticos? Devemos beber água durante o dia, principalmente se estivermos ao computador ou estivermos com o telemóvel ou com 2 telemóveis. Há pessoas que trabalham... Eu nunca tenho sede. Isto é o meu problema. Nunca tens sede, mas não interessa, tens que beber água. Pois eu sei. A lógica da água não é preciso. Quando tens a sensação de sede, já estás desidratado. Portanto, aqui a lógica é, quando tu bebes água, tu vais hidratar as mucosas e isso vai facilitar com que o teu corpo esteja mais eficazmente a lidar com aquela poeira eletromagnética que está à tua volta. Essa é que é a lógica. E depois eu costumo falar numa técnica que é quase como uma droga, não é? Que nós façamos um pouco de desintoxicação das redes sociais. Usar um dia por semana, ao sábado, ao domingo, à quarta-feira, em que não vão à rede social, não vão às redes sociais, não peguem no telemóvel, que voltemos a comprar o jornal em papel, por exemplo, em vez de utilizarmos o iPad ou o telemóvel para vermos séries, vermos as séries na televisão e os jogos de computador, evitar usar os jogos de computador. De uma forma geral, vermos menos televisão. A televisão não interessa assim tanto. Nada. Lermos mais, portanto, voltarmos à leitura. Termos o cuidado com vícios. Existem muitos vícios de internet, portanto, devemos ter cuidado. Identificar se temos algum desses vícios e deixar-os ter. E depois, limitar o uso do telemóvel pelas crianças, claro.
é muito importante que tenhamos a noção daquilo que estamos a fazer às crianças. Hoje em dia, uma criança com 2 anos já brinca no telemóvel dos pais, já pega no iPad e o cérebro das crianças absorve o dobro da radiação de um cérebro adulto. Isto feito com imagens de termografia, após 10 minutos de uso do telemóvel, portanto, a zona onde a criança encostou o telemóvel está completamente quente em relação ao cérebro dos adultos. Depois, o que é muito importante? Termos o cuidado de, à noite, portanto, na nossa casa, não termos nada no quarto eletrónico, portanto, não ter televisão, não ter computador, não ter telemóveis no quarto, desligarmos o router da casa, portanto, do Wi-Fi à noite antes de deitar, termos o cuidado a 1 hora e meia antes de dormir, desligar os aparelhos eletrónicos, incluindo a televisão. Portanto, o nosso olho já não deve estar a olhar para imagens que estejam dos telemóveis ou do iPad ou do computador ou da televisão. Portanto, o corpo vai produzir mais melatonina quando não está com esta luz. Quando isso não for possível, temos que ter o cuidado de atenuar a luminosidade do ecrã através de algumas aplicações que já existem para o efeito. Claro que quando desligamos o router, se tivermos um vizinho por cima ou por baixo que tenha router, se tivermos boa vizinhança, eu acho que o ideal é podermos conversar e dizer se as pessoas se importam de desligar o router. Se as pessoas começarem a ter a noção que o desligar o router é fundamental, vão ver que altera o padrão do sono. Portanto, a radiação impacta-nos se nós estivermos atentos. Se nós estivermos atentos, dizemos que dormimos mal por causa do cão, por causa do calor, por causa do frio, enfim. Depois, outra coisa importante é retirar o despertador digital da mesinha de cabeceira. O micro-ondas, lamento imenso a decepção, mas não devíamos usar micro-ondas, não devíamos usar secador de cabelo e em casa não devíamos ter telefone portátil, devíamos ter um Não telefone devemos usar fixo, secador de cabelo, agora perdi-me. Porquê? porque o secador de cabelo altera a polaridade e tem alguma radiação, o secador de cabelo. E tu estás com o secador de cabelo próximo da cabeça. Portanto, nós não devíamos usar secador de cabelo. Pá, vai ser uma chatice para mim. Pá. Tu também não precisas. Portanto, usarmos o Mas a minha telefone mulher utiliza fixo. muito. A minha mulher utiliza muito o secador e ela é Pronto. uma das pessoas que eu acredito. Ela até dizia: Pois, foi desde que eu casei contigo que eu comecei a dormir mal. A merda! Foi desde que ela casou comigo que começaram a aparecer os Wi-Fi, começaram a aparecer os telemóveis, começaram a aparecer um ano depois de nós termos casado. Mas eu é que sou o culpado, porque eu é que sou o culpado Opa, de tudo as aqui mulheres nesta casa. conseguem dizer cada coisa que é indescritível. Portanto, podes-lhe dizer para ela deixar de usar secador de cabelo, pode ser que isso ajude. Ok. Bom, então o que é que eu estava a dizer? Usarmos o telefone fixo em casa, em vez de ser o telefone portátil, o telefone de rede fixa, ter um telefone de cabo propriamente dito, portanto, e Bluetooth. depois O Bluetooth. o Bluetooth. Sim, aquele aparelhozinho que nós metemos no ouvidinho para falarmos ao telemóvel em vez de termos o Estás-me a telemóvel. perguntar se eu concordo? Sim, Não. bolas. Portanto, o Bluetooth também tem o Bluetooth. Ou Pois. seja, quando tu tens uma ligação por Bluetooth, é pior do que teres uma ligação por cabo. Portanto, metes uns auscultadores no telemóvel e falas com fio ao auscultador. É melhor do que a ligação Bluetooth. Mas é melhor o Bluetooth do que sem Bluetooth? Eu acho que é melhor sem Bluetooth. Eu acho que o ideal, eu quando tento falar ao telemóvel, tento falar com altifalante. Portanto, pôr Ok. em altifalante e tentar falar ao telemóvel o mínimo que seja possível. Se vais no carro e não tens o altifalante ou as mãos livres, ir com um auscultador de fio mesmo. Eu Ok. acho que é melhor do que o Bluetooth. Portanto, e em casa, tentarmos ter conexão de internet com rede com fio. Portanto, em vez de ser wireless, temos um computador e ligarmos o fio do router diretamente ao computador, diretamente à televisão, diretamente à impressora. Eu acho que isto é muito importante e temos que todos ter consciência de que isto vai reduzir muito o impacto que pode ter na nossa saúde. Depois, termos tomadas de terra que permitam a redução dos campos eletromagnéticos. Ok? Portanto, de uma forma geral, os campos eletromagnéticos aqui em casa perturbam o nosso sono
e, portanto, não termos televisão no quarto ou desligar a televisão da tomada, não utilizar lâmpadas de baixa energia no quarto, não ter o computador no quarto, não ter o telemóvel no quarto, não Não ter. utilizar lâmpadas de baixa energia. Não estás a falar das lâmpadas de LED, é isso? Estou a falar daquelas lâmpadas que têm que ser ligadas às tomadas que estão nas mesinhas de cabeceira. E essas lâmpadas da mesinha de cabeceira, primeiro, podem ter interruptores defeituosos na parede, temos que ter cuidado. Segundo, se for um circuito em série, que te vai passar de uma mesinha de cabeceira para a outra, está, embora esteja desligado, mas pode haver uma. Meu Deus, como é que isso se chama? Uma emissão, e isso tu estás com a tua cabeça por aí. Ok. Portanto, se não tens forma de alterar isso, pedir a um eletricista para desligar uma dessas fichas. E pronto, e fica só com uma ficha. Portanto, vai-te parar esse circuito, principalmente o circuito que passa por trás da cabeça das Mas pessoas. estavas a falar das lâmpadas de baixa energia. Estas lâmpadas de baixa energia são lâmpadas, é o chamado dirty electricity. Ok, mas isso A são quais? São aquelas eletricidade de LED? suja. Não são as LED. Eu vou investigar, porque eu tenho Ok, aqui escrito isto. Isto pode ter sido uma tradução do inglês, que possa ter sido mal feita. Eu vou investigar isto e depois vou-te dizer. ok. Depois, o que é mais importante dizer? Pronto, não, já disse tudo. Em termos de casa, acho que já disse tudo. Depois temos alguns suplementos que podemos Ora tomar, bem, nomeadamente em termos de vitaminas. São suplementos que nos podem ajudar a estar quais são mais elas? protegidos. Quais são os Isso é para suplementos? outra aula. Isso é outra aula, mas pronto. A vitamina C, por exemplo, é muito importante. A vitamina D é muito importante. A vitamina A, a vitamina E, o selênio, o zinco também são muito importantes para o sistema imunitário. A coenzima Q10. Os ácidos gordos essenciais são muito importantes porque suportam as funções celulares que são enfraquecidas pelas radiações. E aqui tu podes tomar ácidos gordos essenciais com cápsulas ou, como é que se chama? Estás a falar do Por ômega exemplo, 3, do ômega 6. isso, exatamente. Podes comer cavalo, sardinha, usar azeite, nunca azeite frito, azeite em cru. E depois, muito importante também, as enzimas digestivas proteolíticas que devem ser usadas fora das refeições. Não é para te ajudar a fazer a refeição, é para usar fora da refeição. E depois temos, por exemplo, a ozonoterapia, tanto por via oral como por aplicação sanguínea, os soros ortomoleculares, as saunas de infravermelho são fantásticas para a limpeza das radiações. Uma coisa que se chama os banhos progressivamente quentes que podemos fazer em casa é muito importante para ajudar o sistema imunitário e, portanto, alguma desintoxicação em relação à radiação eletromagnética. Portanto, pronto, são conselhos, assim, de uma forma muito global, que nos podem ajudar nesta parte das radiações. Então podemos cá voltar depois só para falar dessa parte. Podes-me convidar, sim. Très bien, sim senhor. Muito bem. Bom, já estamos aqui há mais ou menos uma hora, de maneira Sim, que eu dava aqui, se temos que calhar, ir. abria só mais 5 ou 10 minutos, o floor, o chão, para alguém que quisesse fazer alguma pergunta mais específica. Estava aqui a tentar ver de que forma é que a reconexão com a natureza, o meter os pés na areia, abraçar árvores, apanhar sol, para além de serem hábitos saudáveis, contribuem para proteger da radiação do 5G. Enfim, não será só do 5G, obviamente. Alguns estudos referem os riscos cumulativos da radiação, um dos argumentos muitas vezes utilizados para alertar para os riscos da mesma. Ora bem, primeiro isso demorava uma hora a responder, porque nós temos um corpo físico, mas temos um corpo que é um corpo energético ou um campo eletromagnético à nossa volta que pertence ao nosso corpo literalmente e que se nós estivermos só a pensar no corpo físico não conseguimos entender porque é que colocar os pés na relva nos pode drenar a radiação. Drenar a radiação porque estamos a falar do campo eletromagnético que nós também temos. Nós temos um campo eletromagnético à nossa volta. E por isso é que nós somos suscetíveis a radiações eletromagnéticas artificiais. Mas isto é muito difícil de provar. Portanto, já está provado que temos um campo eletromagnético, já existem fotografias, por exemplo, a fotografia Kirlian, que é feita na Rússia, prova realmente este campo que nós temos e, portanto, a partir daí é
lógico perceber, mas em termos científicos convencionais isto ainda não está completamente aceite e por isso é que também é mais difícil, por isso é que anda-se aqui a discutir se realmente é mau ou não é mau, quando é tão básico perceber porque é que é mau. Pronto, mas precisamos de estudos e às vezes precisamos que as pessoas fiquem doentes para provar que é mau. Por isso é que eu me preocupei hoje em trazer os sintomas e os sintomas que as pessoas podem apresentar, porque as pessoas têm que estar alertas, saber se têm algum destes sintomas. Às vezes têm todos os sintomas, não têm nenhuma doença diagnosticada e é só um excesso de radiação eletromagnética. Então temos que estar muito atentos, temos que ter muito cuidado. Como é que nos sentimos quando vamos trabalhar? Se tenho computador, porque trabalho num escritório, como é que eu me sinto? No fim do dia estou cansado? Ao sábado, como é que eu me sinto, qual é a diferença, quando eu vou à praia, como é que eu sinto, durmo melhor, desligo o router, tiro o telemóvel, durmo melhor. Então, se as pessoas estiverem todas atentas a isto, nós começamos a ter número para sermos, estatisticamente, precisamos de número para podermos fazer pressão. Este Ok. é o meu trabalho. A última pergunta que eu Parece te vou uma fazer. política a falar. Desculpa? Parece uma política a És um falar. espetáculo, pá, és um espetáculo. Eu sou um fã incondicional. Mas pronto, última pergunta. Última pergunta, Ana. Se tu fosse uma pessoa normal, que não és, como qualquer pessoa que neste momento está aqui a ver a emissão, e tu pudesses ouvir uma Ana a dar-te conselhos e a falar-te sobre o 5G, e tu pensasses assim, porque é o que eles estão a pensar, bolas, então o que é que eu posso fazer a partir de hoje e daqui a quanto tempo é que eu vou ver alguns resultados? Por exemplo, situações que tu tens de pessoas que estavam doentes e foram ter contigo e demonstraram que tinham a tal É difícil. hipersensibilidade. O que é que eles fizeram? O que é que lhes propuseste? E em quanto tempo é que eles viram resultados? É difícil, Alfredo, é muito difícil. Posso-te dizer que dentro da medicina integrativa nós realmente trabalhamos com casos clínicos complicados e difíceis, são aqueles que nos surgem normalmente quando uma pessoa nos procura. E posso-te dizer que é das coisas mais difíceis de tratar, porque é assim, a pessoa tem que estar praticamente isolada, mas é muito difícil hoje em dia tu viveres completamente isolado, porque tu andas de transportes públicos, tens Wi-Fi, vais a um supermercado, tens Wi-Fi, vais a uma repartição pública, tens Wi-Fi. Portanto, mesmo Mas que há tu alguns retires. dispositivos que nós possamos usar em nós próprios que nos protegem dessa Wi-Fizada? Ora, vamos cá ver. Se tu já tens uma doença, como eu expliquei, um conjunto de sintomas e de sinais que te indiquem que já tens uma doença chamada de síndrome de hipersensibilidade eletromagnética, é difícil, é um grande esforço. Tens que tomar suplementação, como eu disse, mas até na veia, ok? Muita sauna de infravermelhos, nós temos uma sauna de infravermelhos no consultório, mas existem outras clínicas que têm. Não é uma sauna estética, não é aquela sauna de um ginásio ou de um centro de spa, é uma sauna de infravermelhos. É médica, ajuda, portanto, nesta drenagem ou nesta desintoxicação. A ozonoterapia também é eficaz e depois muita suplementação, muitas vitaminas. Temos que melhorar o intestino daquelas pessoas, porque as pessoas têm um intestino já poroso, portanto, quer dizer que aquilo que as pessoas comem não é absorvido, ou então vai rapidamente para o sangue, vai sobrecarregar o fígado. Portanto, é uma situação muito complicada e eu penso que está subdiagnosticada, ou seja, de todas as pessoas que nos estiveram a ver, e eu acho que 20% das pessoas têm um síndrome de hipersensibilidade eletromagnética que não está diagnosticada. Porque ou tu pesquisas porque te sentes mal e ninguém te dá a resposta e pesquisas e pesquisas e pesquisas e vais achar que entras dentro daquilo que é dito como a lista das supostas interações, ou então é muito complicado, porque também como não se fala muito, os médicos, de uma forma geral, a comunidade científica médica não está ainda tão avisada ou alertada para esta situação. Portanto, uma das minhas funções é exatamente falar nisso. Este ano no Congresso vamos querer ter alguém a falar exatamente de síndrome de hipersensibilidade eletromagnética para que os colegas, os profissionais de saúde, mas também a população em geral possa estar alertada para isto. A última, só mesmo É ultiminha, melhor não responder. mesmo ultiminha que não é minha. Terá o rollout do 5G em vários países ajudado a festa de propagação do Covid. Afinal, o 5G ataca o sistema É imunitário. melhor eu não responder a isso, que eu já tenho merda que chega atrás de mim.
Leiam sobre isso, que há muita coisa escrita sobre isso. Eu já há bocado respondi indiretamente a esta pergunta. Eu já respondi indiretamente a essa pergunta, que eu expliquei que o 5G altera a porosidade das membranas, altera a captação do oxigênio. Em Wuhan há 5G, as pessoas fecharam-se em casa. Pensem pelas vossas cabeças, usem o crânio. Mais nada, sim senhor. Olha, Ana, foi um gosto ter-te aqui. Prazer foi meu. Por tudo, pela tua simpatia, pela tua facilidade de explicar os conceitos complicados, pela rapidez com que deste aqui uma série de indicações associadas aos sintomas que as pessoas têm, pelo facto de teres também falado em algumas formas que as pessoas podem utilizar já hoje, a partir de agora, para se começarem a proteger e, sobretudo, pelo facto de existires, porque se eu tivesse vindo a este mundo e tu não existisses, a vida não era tão importante e tão forte e tão engraçada como é contigo. Ai, gostei. Muito obrigado, Ana. Obrigada, Alfredo. Estás Foi um desde já prazer. convidada para... Todos os portugueses pelo mundo, beijinho. Ok, e estás desde já convidada para próximas Será um prazer. aqui. A todos vocês que aqui estiveram, espero que tenham gostado e que tenham tirado daqui as informações necessárias para vocês começarem a utilizar esse crânio maravilhoso que têm e aquilo que está lá dentro. Façam a partilha, obviamente, com o objetivo de vocês começarem também a divulgar o trabalho da Ana e a disponibilidade que ela tem para ajudar as pessoas a entenderem o que está a acontecer ao nível desta pandemia de eletromagnetismo. Nesta nunca tinham dito, mas fica aqui a dica: pandemia de eletromagnetismo. E, sobretudo, lembrem-se que emigrar não é esquecer. Até o próximo vídeo. Até a próxima.